Vamos conversar agora, então, com o advogado Alexandre Magalhães, que aceitou o nosso convite de vir aqui ao programa. E é claro que a gente traz o nosso Direitos e Deveres para você agora. Pois é, gente, nós estamos aqui recebendo no nosso estúdio o André Magalhães, que é advogado e que veio hoje conversar com a gente, né, doutor? Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Vanusa. É um prazer estar te recebendo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês da TV O Dia para prestar esses esclarecimentos, né? Pronto, nós vamos falar hoje, gente, sobre a Lei de Proteção de Dados, que está em vigor e começa, parece que com tudo, né? Vamos explicar para quem está em casa. Na verdade, Vanusa, a lei ela é de 2018. Mas está mais reforçada. Ela entrou em vigor o ano passado e agora, desde domingo, as multas dela, as sanções dela já estão valendo, né? É uma lei que não é brasileira, sim, exclusivamente, é uma lei que está no mundo todo, né? Começou na Europa e o Brasil em 2018, seguindo essa tendência, o Congresso Nacional resolveu trazer essa legislação para o país e hoje ela está muito forte na nossa vida, ela impacta diretamente porque ela trata sobre dados pessoais, né? As nossas informações. Todos nós aqui lidamos, fornecemos como consumidores informações a todo tempo, né? Seja em aplicativo de celular, seja quando vamos fazer uma compra em alguma loja, quando vamos... e ao mesmo tempo as empresas, pelo outro lado, captam dados de clientes. Então, você falou direitos e deveres, o consumidor passa a ter muitos direitos em relação a essa lei e as empresas ou as pessoas físicas que lidam com dados pessoais passam a ter muitos deveres em relação a essa legislação. E é importante a gente tocar nesse assunto, porque a gente já tinha falado algumas vezes aqui sobre esse assunto, mas não focado da forma como está. A gente tem percebido que muitas vezes pode ser uma bola que vai se construindo de neve, que pode se tornar muito perigosa. Por isso que é importante que essa lei bata mesmo de frente, ela possa realmente acontecer, para que as pessoas tenham consciência de que algo realmente pode ser determinado. Porque senão a coisa vai ficando de um jeito, as pessoas começam a ter medo de levar, por exemplo, eu particularmente, eu tenho muito medo de dar os meus dados, as minhas informações. Às vezes você quer negar naquele momento algo, não, olha, eu não passo meu CPF por telefone, eu não passo meu CPF lá para as redes, eu evito determinadas coisas. E às vezes isso também é um problema porque a gente vive hoje muito online. Verdade. Tudo a gente resolve muito online e às vezes não consegue resolver. E às vezes você não sabe com quem você está lidando. Com a pandemia isso ficou mais evidente ainda, né? Então a virtualização das relações ela está muito mais forte. Sim. Pelo lado do consumidor, você falou que você não gosta de dar o seu CPF, né? Os direitos do consumidor hoje são muitos em relação a essa legislação, né? Ele tem o direito de saber quais são os dados deles que estão sendo tratados pelas empresas ou por as pessoas físicas que tratam com dados, né? Ele tem o direito de anonimizar esses dados, ou seja, a empresa quer guardar os meus dados, mas ela deverá anonimizá-los, ou seja, torná-los anônimos para que não identifique quem é aquela pessoa, né? O direito de portabilidade desses dados, então eu tenho os meus dados numa loja, eu vou me mudar para Fortaleza, eu quero que o meu cadastro naquela loja seja transferido para aquela nova loja que eu vou agora me relacionar. Pelo lado das empresas, eu tenho vários deveres, né? Qual é o dever maior? Proteger esses dados, fazer com que não haja vazamento, fazer com que não haja o uso indevido dessas informações, porque como a lei, ela protege dados e dado hoje é um ativo muito importante, né? Uma empresa com um vazamento de um dado meu pode me causar muito problema. Alguém pode fazer uma compra no meu nome, alguém pode deixar o meu nome sujo num cadastro como SPC e Serasa, né? Então eu posso ter muitos problemas em relação a esse uso indevido. E toda hora, Vanusa, a gente ouve notícias, né? Brasil afora, e até fora do país, né? De vazamentos, de notícias de vazamentos de dados. Essas empresas do mundo virtual, né? Os aplicativos, são as maiores, eu diria, as maiores vitrines desse assunto, né? A gente, às vezes, quem de nós aqui não já fez uma pesquisa num site, né, de viagens e entra numa rede social e está lá a propaganda de um hotel daquele lugar que eu pesquisei? Aquilo é um vazamento de dados, claro, né? Então, como é que eu entro num site
para pesquisar uma coisa e aquele site informou para o aplicativo, que é outra empresa, né, aquela minha informação. E se eu estiver pesquisando uma coisa sobre um problema familiar, sobre a minha sexualidade, sim, sobre, né, questões sensíveis da minha vida. Algo muito, né, seu, né? Algo muito então, meu. Então, podemos dizer, o que pode e o que não pode? O que a lei, na verdade, traz de proteção para nós? A lei ela não proíbe que os dados sejam usados, mas ela exige que as empresas e as pessoas físicas que lidem, a palavra que a lei fala é trata, né, que tratem os dados, elas o façam de forma correta, né? E uma das formas de fazer isso é através de um termo de consentimento. Então, quando eu chego numa loja, né, se a loja exige algum dado meu, além do que é necessário, por exemplo, eu vou comprar uma roupa, qual é a necessidade de eu dar, por exemplo, o meu endereço, né? Em tese, eu estou comprando a roupa, no máximo ela vai querer saber o tamanho, a cor que eu quero, né, o preço e o pagamento, mas às vezes a loja precisa disso, ela precisa para se organizar, o seu cadastro, né, de clientes, ela quer fazer uma propaganda direcionada, às vezes ela quer fazer uma pesquisa com o perfil do seu público, tudo isso é possível, desde que haja o chamado consentimento, ou seja, pela lei o consumidor ele tem que consentir com a utilização daqueles dados que não sirvam para aquela finalidade específica. Posso pedir qualquer tipo de dado? Posso. Posso pedir o grupo sanguíneo numa compra que não tem a ver com saúde? A lei também fala muito na finalidade, né? Por exemplo, eu entro num hospital, que é também uma relação de consumo, né? Ali é preciso que o hospital colha muita informação minha. Se eu tiver, por exemplo, uma hemorragia, o hospital necessitará de saber qual é o tipo de sangue que eu tenho para me fornecer esse sangue e eu não ter um problema maior. Então, o hospital pedir o grupo sanguíneo é uma informação relevante para aquela finalidade da minha relação com o hospital, né? Quando não é relevante, quando não há a necessidade disso, que é um dos princípios da LGPD, né, que é a sigla Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas elas têm que tomar muito cuidado em relação a isso. E assim, o que pode acontecer? No caso, assim, como é que essa pessoa que está incomodada com a questão dos dados dela, ela vai poder buscar de que forma? Eu acho que o primeiro canal é a própria empresa, né? As empresas, por lei, elas têm que ter agora um encarregado de dados. É importante, por exemplo, se eu vou fazer esse acordo com a empresa, ou se a empresa precisa de determinados dados para resolver algo na minha vida, ali no momento que é para ser resolvido ali na hora de uma compra, enfim, é importante que a empresa faça por escrito, que tenha assinatura. Como é que acontece? As informações também através de fala, de e-mail, como é que funciona? Sim, a lei, o consentimento que eu falei há pouco, ele tem que ser escrito, ele tem que ser, né, pessoal e intransferível, né? Não pode também ser um consentimento genérico. Sim. Né? Então eu tenho que saber o que é que eu estou autorizando aquela empresa tratar os meus dados. Existem várias questões em relação a isso, já falei sobre os direitos, sim, os deveres e, assim, por parte das empresas, a preocupação maior é, como eu falei, desde domingo, as multas já poderão ser aplicadas. Que multas são essas? A lei ela trata de algumas sanções, né, penalidades para as empresas e pessoas físicas que não tratarem bem os dados dos seus. E aí não é só clientes, a gente está falando de clientes, mas também de colaboradores. Tudo que for pessoa física, né, tem que ser bem tratado esse dado, né? E quem é que vai fazer essa fiscalização? Os órgãos, né, de consumo, com os PROCONs da vida, mas primordialmente a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão do governo federal, criado pela lei, que já está em funcionamento, e é ele quem vai fazer essa fiscalização do assunto no país todo, né? Então, assim, as empresas elas estão, nosso escritório, por exemplo, nós já estamos fazendo a adequação em muitas empresas e agora, bem próximo do mês de agosto, houve uma procura muito grande porque as empresas, o brasileiro tem muito disso, né? De deixar a coisa para a última hora, mas assim, não é algo desesperador, eu acho que há tempo ainda das empresas... É um tempo de se atentar a essa situação e fazer tudo direitinho, né? Porque na verdade, Vanusa, a lei é de 2018, então em tese as empresas tiveram 2 anos para se adequar. A lei começou a vigorar em 2020, né, em setembro do ano passado. E tiveram mais um ano para se adequar em relação à questão da não aplicação de multas, ou seja,
3 anos aí se passou e o assunto foi pouco comentado. E aqui a gente está também fazendo esse papel de informação. Sim. Empresas procurem... esclarecimento e chamando a atenção realmente. Exato. Eu acho que o caráter não deve ser punitivo, né? Eu acho que deve ser informativo. É uma legislação nova no mundo inteiro. Então, o recado que a gente traz aos teus telespectadores que são empresários, microempresários, procurem auxílio, procurem assessoria jurídica, né, para fazer essa adequação. E às vezes, dependendo do seu... a complexidade da sua empresa, uma adequação simples, né? O que você tem é que estar protegendo esses dados, ciente de tudo que você está ali para evitar uma situação prática de um cliente ou de um colaborador seu que tenha o dado vazado e possa pedir uma reparação aí de danos com base nessa legislação. A gente tem visto, né, doutor, que nos últimos tempos tem crescido tanto, as pessoas têm se reinventado e não estão percebendo que se tornaram empresas, né? E que precisam ter muito cuidado. Você lida com gente, você lida com pessoas, e pessoas, a gente sabe que não é tão fácil assim de se lidar, né? É verdade. Eu falei da figura do encarregado de dados. Poxa, mas é mais um carro que eu vou ter que criar na minha empresa? Não, se a sua empresa for pequena, você pode ser o comercial, você pode ser o financeiro e agora terá que ser também o encarregado de dados. O que você tem é que existe também a obrigatoriedade de um relatório, né, uma espécie de documento que a empresa vai ter que apresentar quando for fiscalizada em relação a essa questão de dados. Então, procure orientação para você se adequar e evitar multas, evitar problemas com os seus clientes e com os seus colaboradores, que também são titulares desse direito. Doutor, quem quiser mais esclarecimentos, mais informações, buscar qual o Instagram, o telefone, enfim. Se eu puder dar, o nosso escritório, o show Magalhães Advogados, né, ADV, no Instagram. Meu telefone também eu deixo aqui à disposição, é o 98853-1214, caso alguém tenha interesse em nos procurar. Doutor, muito obrigada, tá? Por você ter vindo, trazer essas informações. A gente quer sempre trazer, deixar a população atenta, principalmente as nossas mulheres, que são as maiores empreendedoras que a gente traz aqui para o Bom Dia, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Continue aqui com a gente, muito bom, gente.